O incrível plano de Joel descoberto. O que está oculto para os últimos tempos? No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, Jerusalém enfrentava uma calamidade sem precedentes. A terrível infestação de gafanhotos devastou a terra, consumindo suas folhas verdes e colheitas. O povo, que outrora celebrava a abundância das primícias, agora se lamentava em desespero, seus rostos marcados pela ansiedade e fome. A cidade sagrada, conhecida por suas promessas e história de redenção, ecoava lamentos em cada esquina. Os muros que protegiam o templo se tornaram testemunhas silentes da decadência espiritual e física de uma nação esquecida. Entre os aflitos, um homem se destacou, Joel, um mulato de aparência simples e coração sincero. Vindo de origens humildes, ele conhecia a dor da escassez, mas também a grandeza das promessas de Deus. Ele observava seu povo se afastar das verdades divinas, entregando-se à idolatria enquanto clamavam por alívio. A angústia de Joel crescia dia após dia, e, assim, ele se dedicou à fervorosa oração, implorando a Deus por direção e um espírito de arrependimento sobre Judá. Certa manhã, enquanto os dias cinzentos pareciam não ter fim, Joel se ergueu na praça central de Jerusalém. Com olhos cheios de fervor e voz alta, ele exclamou: Bendito seja o Senhor! O Senhor prometeu que restaurará tudo que o inseto cortador e o gafanhoto consumiram. Sua mensagem atravessava o ar pesado, despertando corações adormecidos. Ele exortava o povo a se voltar para Deus de todo o coração, a se reunir em oração e súplica, buscando perdão e renovo. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Enquanto a multidão se aglomerava, Joel foi tomado por uma visão divina. O Espírito do Senhor desceu como uma névoa sobre toda a carne, prometendo que homens e mulheres, jovens e velhos profetizariam das coisas maravilhosas de Deus. Em seu espírito, ele percebeu que essa era uma promessa não apenas para Judá, mas para todas as nações, uma revelação que se estenderia até os últimos tempos, um vislumbre do que se cumpriria em Pentecostes. Contudo, a sombra da dúvida se arrastava entre os corações do povo. O que significaria essa redenção? E quais seriam os planos de Deus para o futuro? Joel, em sua simplicidade, terminou seu discurso sem respostas claras, deixando a multidão em suspense, sua esperança entrelaçada com o mistério do divino. A cidade começava a recuperar a vida, mas ainda havia perguntas no ar, e anseios nos corações do povo que buscava a revelação do plano de Deus. Nos dias seguintes, a cidade de Jerusalém parecia vibrar com um novo sentimento. Aquelas palavras, pronunciadas pela boca de Joel, ecoavam entre os cidadãos, insuflando um sopro de esperança em meio ao desespero. As noites escuras eram preenchidas por murmúrios de oração e súplicas sinceras que buscavam a intervenção divina. O povo lembrou-se de suas origens, dos pactos feitos por seus antepassados e das promessas de Deus que ainda permaneciam vivas. Joel, por sua vez, não deixou a sua missão de lado. Em cada canto da cidade, ele se reunia com os locais, incentivando-os a se arrependerem de seus pecados e a buscarem o Senhor. Ele reconhecia que mais do que um simples apelo, aquele era um dever sagrado, uma convocação que transcendia a calamidade e apontava para a promessa de restauração. Joel mergulhou em profundo clamor, procurando discernir a vontade do Altíssimo, e a cada novo dia, as visões que antes o haviam visitado começaram a tomar formas mais concretas. Certa noite, enquanto orava fervorosamente sob as estrelas, Joel recebeu um novo vislumbre do Senhor. Uma luz intensa o envolveu, e ele viu um livro sendo aberto, páginas cheias de imagens que contavam a história de um futuro glorioso. Ele percebeu que era um livro das gerações, onde cada nome e cada ato de fé estavam registrados. Compreendeu que nem todos os que estavam naquele campo de lamento perceberiam a grandeza do plano que se desenrolava diante deles.
As palavras de uma nova profecia, carregadas de nuvens sombrias, começam a surgir em sua mente. Ele viu a vinda de um dia em que o Senhor restauraria a alegria e a abundância, mas também haveria catástrofes a caminho. Suas visões anunciavam um juízo sobre as nações que continuassem em rebelião. Assim diz o Senhor, em dia de grande aflição, estarei com o meu povo, e eles clamarão por mim e eu os ouvirei, proclamou Joel em alta voz durante uma reunião na praça. Porém, mesmo diante desse ardor profético, muitos ainda relutavam. Eles eram obstinados em sua própria sabedoria e buscavam soluções que não vinham de Deus. O temor da calamidade estava tão profundamente enraizado que o desejo de mudança tornou-se uma batalha interna. Os líderes religiosos, preocupados com sua influência, questionavam a urgência das palavras de Joel, desafiando a autenticidade da revelação recebida. Em meio a essa incerteza, um jovem viandante apareceu, carregando consigo um manto da realeza. Ele parou em frente ao templo, perante a multidão atolada em dúvidas. O semblante dele refletia um conhecimento profundo. Ele tinha sido um testemunho das promessas de Deus em outros lugares. Atraído pela necessidade de Judá, ele exclamou: "O Senhor está prestes a agir de forma poderosa. As promessas feitas a vocês não falharão, pois Ele é fiel." Suas palavras trouxeram um frescor à audiência, mas também uma nova onda de questionamentos. Joel, ao ouvir isso, sentiu um impulso em seu coração, uma urgência divina. "Quem é você, para trazer tal mensagem?" perguntou ele, curioso e determinado a entender. O jovem respondeu com tranquilidade: "Eu sou enviado do Senhor, para mostrar que o seu plano é profundo e que achará seu cumprimento em breve. A redenção também está à porta e é mais grandiosa do que esperam." As palavras deixaram a multidão em suspense, e uma onda de murmúrios percorreu o ar. Joel percebeu que enquanto alguns estavam prontos para a mudança, outros ainda estavam presos na incredulidade. A presença de Deus era palpável, mas como o povo reagiria a cada novo sinal? A tensão estava no ar, e o coração de Joel lamentava por aqueles que eram cegos à verdade. Em meio a esta batalha espiritual, a revelação da soberania de Deus se tornava clara. Antes que o povo pudesse experimentar a restauração, eles precisariam confrontar a escuridão em seu coração. O que seria necessário para que as promessas de Deus se cumprissem? Qual era o verdadeiro plano que se ocultava em suas almas? Deus estava prestes a fazer algo incrível, mas quem estava disposto a segui-lo até o final? Assim, o tempo da espera se tornava cada vez mais tenso, e todos aguardavam a manifestação da graça que chegaria mais depressa do que podiam imaginar. Enquanto o sol se erguia lentamente sobre Jerusalém, a cidade parecia presa em um estado de expectativa coletiva, como se a própria terra reverberasse com o clamor das origens. Joel, ainda tomado pelas visões que tivera, conduziu o povo a um encontro na praça da cidade. A maioria estava lá, mas muitos ainda hesitavam. As questões pairavam no ar, e ele sabia que precisava de um movimento poderoso do Senhor para que as escamas da incredulidade fossem removidas. "O Senhor está se movendo entre nós", afirmou Joel, sua voz ressoando com autoridade. "E o que os olhos não veem, o coração não pode compreender. Escutem agora, o que está prestes a ser revelado. Teremos um tempo de grande transformação, e as iniquidades que nos atavam devem ser confrontadas." No entanto, ao seu redor, algumas faces ainda demonstravam desconfiança. Era como se muitos que ali estavam preferissem a segurança da dúvida em vez do risco da fé. A luz do Senhor, porém, começava a brilhar em meio à escuridão. O jovem viandante tinha se retirado, mas suas palavras ecoavam nos corações de todos. Joel pôde sentir a urgência aumentar. Ele lembrou-se das escrituras dos profetas que falavam sobre a vinda do dia do Senhor, um momento que seria tanto de juízo quanto de libertação. Assim diz o Senhor: "E acontecerá que, depois de tudo isso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne." Joel 2:28, lembrou-se. Então, em um momento de profunda fervorosa oração, Joel se ajoelhou e clamou por uma visão ainda mais clara. O céu se abriu, e mais uma vez a luz o envolveu. Desta vez, não foi um livro que se abriu, mas uma cena viva. Ele viu a cidade de Jerusalém, não como estava, mas como o Senhor pretendia que fosse,
um lugar de adoração, repleto de alegria e abundância. Neste dia ele vislumbrou: o Senhor se manifestará entre aqueles que se arrependem de seus caminhos. As lágrimas serão lavadas e os corações renovados. Então, uma voz firme, mas suave, ecoou em sua mente: mas primeiro, será necessário marcar os que choram e suspiram por causa de todas as abominações que se fazem no meio dela. Ezequiel 9:04. Nesse instante, Joel compreendeu o peso das profecias que lhe foram dadas. Para que a redenção pudesse prevalecer, um reconhecimento profundo de seu estado deveria ter lugar. O povo precisava ser confrontado com seu pecado e a necessidade de um verdadeiro arrependimento, o qual não se tratava apenas de palavras, mas de um retorno sincero ao Senhor. Ele se levantou rapidamente, como um novo homem, injetado de coragem. Ó povo! O dia da colheita está próximo, mas a colheita não é só de bênçãos, é também de juízo para aqueles que persistem no erro. Ele viu muitos olhares se voltarem para ele, alguns em temor, outros em curiosidade. Convido cada um de vocês a se apresentarem diante do Senhor com corações abertos. Deixem suas dúvidas e abracem a verdade que traz libertação. O clamor de Joel penetrava a atmosfera, e a cidade parecia respirar ao seu redor. O espírito de incredulidade estava sendo desafiado, e mesmo os mais céticos começavam a sentir a inquietação do Senhor em seus corações. Então, um tumulto se formou entre a multidão. Um homem velho, com cabelos brancos e semblante sábio, levantou-se e questionou com uma voz trêmula: se há esperança, qual será a prova de que o Senhor agirá entre nós? Joel olhou nos olhos do velho e viu não apenas dúvida, mas também uma centelha de esperança. A prova virá, assim como a espera, mas lembrem-se, minha gente, que a fé sem obras é morta. Devemos agir com arrependimento, para que o Senhor despache sua boa palavra e prepare o caminho para a nova aliança. A multidão, agora agitada, começou a escutar mais atentamente. As perplexidades foram sendo dissolvidas pelo fervor de um clamor coletivo. E assim, enquanto as orações se intensificavam e as vozes se erguiam, a atmosfera da cidade mudava, como se as promessas de Deus estivessem prestes a ser cumpridas. Mas o que ainda estava oculto na soberania divina? Que novos caminhos o Senhor tinha reservado para aquele povo angustiado? Deus tinha segredos ainda não revelados, e a jornada para a verdadeira renovação começava a se desdobrar de maneira misteriosa e profunda. Enquanto as vozes da multidão se entrelaçavam em oração e clamor, um silêncio profundo tomou conta de Jerusalém. A presença do Senhor parecia palpável, como um manto que envolvia todos os que ali estavam. Joel, em meio à fervorosa busca pelo arrependimento, fechou os olhos e elevou seu coração ao Senhor. Era um momento de espera, uma expectativa genuína para o que Deus iria revelar. Ai! Senhor dos exércitos, descortina teu rosto, ele implorava em seu espírito. Deixa que tua luz se manifeste, para que tenhamos forças para adorar e confessar nossas iniquidades. E, de repente, uma brisa suave soprou pela praça, trazendo consigo um perfume de flores do campo, como se o próprio céu estivesse respondendo ao clamor. O som de um tamborilar distante começou a ecoar, crescente em intensidade, até que as pessoas começaram a olhar em volta, intrigadas. Aquela não era uma música comum, mas um chamado místico. Então, do meio da multidão, uma jovem se adiantou, com lágrimas nos olhos. Ó profeta, escute! Eu vi uma visão. O Senhor me mostrou que, antes que o grande dia do Senhor venha, ele trará juízos através de pestilências e calamidades. Porém, aqueles que se voltarem para ele, serão libertos. As palavras dela soaram como um eco do que já tinha sido profetizado. Um murmúrio de assombro se espalhou pela multidão. As promessas de Deus, e seus julgamentos, estavam se interligando no espírito dos presentes, como um fio de ouro e oiro se entrelaçando. Joel, em seu íntimo, sentiu o peso da responsabilidade aumentar. Ele sabia que a revelação da jovem era uma confirmação do que já havia sido revelado a ele. O Senhor não apenas nos mostra a calamidade, exclamou Joel, mas também a esperança. Assim como em Êxodo, onde o sangue do Cordeiro livrou os filhos de Israel, assim será para todos aqueles que se arrependem e creem. Ele estendeu as mãos, chamando a multidão a mais uma vez se aproximar. Mas,
Entre os rostos agora iluminados de esperança, um grupo de homens se destacou, os fariseus, conhecidos por sua rigidez. Eles começaram a sussurrar entre si, inquietos. Um deles, de olhos aguçados e voz desafiadora, levantou-se. Poderia um homem comum afirmar que está ao serviço de Deus sem as devidas provas, Joel? Precisamos de um sinal. Ao ouvir isto, a tensão se tornou palpável, como uma corda pronta para se romper. Joel, percebendo a falta de fé naqueles que se consideravam justos, olhou profundamente no coração deles. Era um chamado ao arrependimento que se estendia até os justos. Ai de vocês, escribas! Precisam entender que não são os que necessitam de médico, mas os doentes. As Escrituras dizem, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, Marcos 2:17. Venham e deixem que a luz do Senhor os purifique. Mas mesmo assim, os fariseus permaneceram firmes, suas expressões endurecidas pela desconfiança. A discussão fervia e outras vozes começaram a surgirem, e a praça da cidade se tornava cada vez mais agitada. Enquanto isso, outra visão irrompeu na mente de Joel. Ele viu uma tempestade se aproximando, veloz e feroz, um símbolo tanto de juízo quanto de mudança. Ele percebeu que, mesmo no caos, haveria um caminho de salvação para todos, mas que muitos ainda se manteriam blindados atrás de suas certezas e tradições. Ele girou a cabeça para o céu, com seu coração pulsando rápido. Ó Senhor, o que desejas que eu faça? Que mensagem devo transmitir a este povo, para que estejam prontos? Uma voz ecoou em sua consciência, diz-lhes que o dia do Senhor se aproxima como um ladrão à noite, e que a noite é escura e cheia de perigos. Para que estejam preparados, precisa haver um romper da velha aliança e um caminhar firme na nova, que se cumprirá por meio do Messias prometido. Mas somente aqueles que se desprenderem das amarras da incredulidade poderão ver a verdadeira luz. Assim, com um renovado fervor, Joel ergueu-se mais uma vez. A multidão prestou atenção, as vozes de dúvida começaram a se calar, e o espírito de temor reverente começou a se estabelecer. O Senhor está à porta. Ele virá como um vento impetuoso e, em breve, seu espírito será derramado entre todos os que crerem. Para preparar o caminho dele, é preciso que a purificação seja completa. A multidão, um misto de temor e esperança, olhou para o profeta. O que mais seria revelado naquele dia que assinalaria a transformação e a julgação do povo? À medida que os corações começavam a se abrir para o novo sopro do Senhor, Joel sabia que as grandes revelações e mudanças ainda estavam por vir, e que as profecias a respeito de um novo pacto estavam prestes a desabrochar. Esteja alerta, pois o que está oculto para o coração humano se tornará claro. Joel exclamou, deixando no ar a certeza de que a verdadeira jornada estava apenas começando. A expectativa crescia, e uma nova luz iluminava os caminhos, enquanto as sombras do passado começavam a se dissipar. O murmúrio na praça se intensificou, um misto de ansiedade e expectativa. As palavras de Joel ainda ecoavam nas mentes dos presentes, e muitos estavam agora em um estado de reflexão. O vento que até então sussurrava suavemente começou a ganhar força, como se estivesse trazendo uma mensagem urgente do céu. As mulheres, os homens e as crianças se lançavam em orações fervorosas, buscando um encontro com o Deus que prometia salvação. Contudo, os fariseus, perturbados pela firmeza das declarações de Joel, não se deixaram levar pela onda de fé que começava a tomar conta da multidão. Um dos escribas, com os olhos semicerrados, buscava uma maneira de desacreditar o profeta. Se Deus realmente se manifestou, por que ele não nos deu um sinal que possamos compreender? Questionou com desdém. Nesse instante, uma visão extraordinária percorreu a mente de Joel. Ele viu uma luz tão intensa que quase o cegava, e a figura de um grande homem se posicionava diante dele, envolto em glória. O homem falava com autoridade, e suas palavras penetravam o coração do profeta como a lâmina mais afiada. Diga ao povo que estou entre eles e que o tempo se aproxima em que todas as nações ouvirão a minha voz. Com o coração acelerado, Joel voltou sua atenção à multidão. A fumaça da dúvida e da hesitação começava a se dissipar. Ele soube que aquele era o momento crucial de anunciar o que Deus havia revelado. Não se deixem levar pelas incertezas.
O Senhor que prometeu é fiel para cumprir. O sinal não virá de cima, mas está dentro de cada um de vocês que aceita a verdade. Assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. As palavras de Joel ressoaram como trovoadas, e muitos começaram a se sentir tocados. No entanto, os fariseus, mais uma vez, se entreolharam, perplexos e furiosos. Ele está provocando o povo com seus ardis. Disse um deles, enquanto o outro, em um tom mais persuasivo, tentava acalmar a situação. Precisamos agir com cautela e não com emoção. Nesse frenesi, uma mulher, visivelmente abalada, fez seu caminho através da multidão e se atirou aos pés de Joel. Profeta! Eu estou doente. Meus dias estão contados. Se houver esperança, que ela venha sobre mim como o orvalho da manhã. Ela exclamou com lágrimas copiosas. A multidão pairou em silêncio, e Joel, sentindo a compaixão transbordar em seu coração, ajoelhou-se diante dela. Coragem, filha! Sua fé te salvou, declarou Joel, colocando as mãos sobre a cabeça dela. Instantaneamente, uma onda de luz emana deles, e a mulher soltou um grito de alívio, levantando-se agora renovada. Os presentes caíram em adoração, enquanto a vitória sobre a dúvida e a doença florescia naquele encontro. Mas o espírito de oposição estava longe de ficar satisfeito. Os fariseus, que antes buscavam desacreditar, agora estavam furiosos, e um deles gritou do fundo da multidão: por força de quais autoridade tu realizas isso? Na verdade, ele está por trás da rebelião. Diante das acusações, Joel sentiu que a atmosfera se tornava opressiva. Ele ergueu as mãos, em um tom profético e poderoso, declarou: a verdadeira rebelião é contra o espírito de iniquidade que se apoderou do coração humano. E isso é o que deve ser confrontado. O Senhor dará o sinal que o seu povo precisa. Aguarde, pois em breve, a promessa será cumprida. Enquanto as nuvens se acumulavam no horizonte, um relâmpago cortou o céu, como se Deus estivesse garantindo as palavras de seu mensageiro. O medo e a expectativa se misturavam, como duas correntes de água, enquanto o povo aguardava ansiosamente a revelação que estava por vir. Preparem-se! Joel exclamou, sentindo o fervor do Espírito vibrar nas suas veias. O que é revelado a mim será a luz que iluminará o caminho de todos aqueles que se voltarem para Deus. Mas, ai de vocês, fariseus! Pois o dia virá em que o Senhor exigirá contas não apenas de atos, mas dos corações. As palavras de Joel penetraram a multidão e ecoaram mondamente, como um rufar de tambores. O que mais lhe seria revelado? Uma nova nuvem de incerteza pairava sobre os fariseus enquanto a multidão, agora unida em um clamor coletivo, sentia a transformação espiritual se aproximando. O plano de Deus, profundo e misterioso, estava prestes a ser desdobrado, e um novo amanhecer se aproximava, carregando consigo a promessa de redenção. O silêncio que se seguiu à declaração de Joel parecia pesando como uma nuvem escura no céu. O povo estava em expectativa, e a pulsação de suas esperanças ecoava em seus corações. Contudo, os fariseus, temendo a perda de seu controle, se entreolhavam, arquitetando planos para silenciar a verdade que começava a emanar da voz do profeta. Enquanto isso, Joel, sentindo a urgência do momento, erguia seu olhar para o céu. As nuvens contrariavam as cores vibrantes do sol que começava a se pôr, como se um prenúncio de algo sobrenatural estivesse prestes a acontecer. O vento que soprou antes agora se tornará um furacão de murmúrios e adoração, enquanto o povo aguardava por mais revelações. O profeta então declarou: em verdade vos digo, um novo pacto se aproxima, um pacto que não será escrito em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração dos homens. Assim diz o Senhor. E com essas palavras, um murmúrio percorreu a multidão, alguns se perguntando sobre o que significaria tal aliança. A expressão de incredulidade nos rostos dos fariseus se intensificava, e um deles, chamado Anás, avançou, interrompendo o discurso de Joel com uma interjeição furiosa: escutem, povo! Este homem blasfema. Ele se apresenta como um novo Moisés, mas nós sabemos quem ele é.
Que sinais ele traz além de palavras vazias? A verdade é o sinal, respondeu Joel com fervor, o amor e a verdade ardendo em seu peito. Pois eu vos digo que a voz de Deus se levanta em meio ao povo, e os humildes terão ouvidos para ouvir. A multidão aplaudiu, e as palmas ressoaram como um clamor de libertação. Mas os fariseus, em seus corações endurecidos, se encorajavam mutuamente para resistir à mensagem. Ao longe, sossegados, observadores astutos se misturavam na multidão. O que ele diz irá dividir este povo? Precisamos planejar um golpe, sussurrou um deles, com intenções obscuras formadas em seus corações. No entanto, no fundo da praça, um homem tomado pela fé, um cego de nascença, começou a clamar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não sabia quem era Joel, mas sentia que a presença do profeta carregava a esperança de cura. As palavras de um louvor não contidas levantaram-se da multidão, e muitos, ao ouvirem o clamor, começaram a de fato buscar a Deus, fazendo ecoar um clamor que ressoava das profundezas de suas almas. Então, Joel, percebendo a oportunidade, avançou até o cego. Neste dia, você verá a luz novamente. Pela fé que está em você, seja curado. E ao dizer essas palavras, uma luz irrompeu como uma brasa divina. Todos os presentes sentiram o poder da glória de Deus envolvê-los, enquanto os olhos do cego se abriram como flores desabrochando ao amanhecer. Um assombro tomou conta do povo e gritos de alegria ressoaram, reverberando entre eles. Os fariseus, espumando de raiva, anteviram que as coisas estavam fugindo do seu controle. Resultados da cura se espalhariam, e a influência de Joel cresceria ainda mais. Assim, em uma tática de desvio, um dos príncipes dos sacerdotes proclamou: não pode ser a graça de Deus se não temos seus ensinamentos. Este homem é um herege. Joel, com firmeza e coragem que vinha do alto, respondeu: mas se o Espírito do Senhor é sobre mim, quem pode se opor à obra que o Pai preparou? A obra de redenção e o cumprimento das promessas se desenrolam diante de vossos olhos. Ao dizer isso, como se uma luz radiante se acendesse acima da multidão, Joel novamente viu a visão do grande homem que lhe falará antes. A promessa que vem ao seu encontro é maior do que os seus medos. Em breve, sinais e maravilhas se espalharão por toda a terra. Ele ouviu a voz ressoar. Assim, a compreensão sobre o plano divino de Deus estava prestes a ser revelada, somando um novo impulso nas promessas que haviam sido proclamadas desde os tempos antigos. E ao concluir seu discurso, Joel declarou: preparai os vossos corações, pois o que está por vir ficará marcado para sempre. As nações ouvirão a voz do Altíssimo, e aqueles que buscam a verdade encontrarão a verdadeira luz. Nesse instante, uma sensação elétrica tomou conta da praça, e uma sombra se lançou nas almas dos incrédulos. O plano de Deus, majestoso e soberano, estava perto de ser desvendado, e uma nova questão pairava no ar: o que será necessário para que os corações endurecidos possam se abrir à verdade? O que mais o Senhor está prestes a realizar? As palavras de Joel reverberavam no ar como um eco celestial, acariciando as almas dos aflitos e cativando os corações dos sedentos por justiça. Mas enquanto isso, as trevas da incredulidade começavam a se agitar, e um sussurro maligno se alastrava entre os líderes religiosos, como a serpente se esgueirando entre as sombras. Precisamos agir com astúcia, propôs Anás, com os olhos fixos na multidão. Este homem não pode continuar a enredar o povo com suas promessas vazias. Se a verdade for revelada, nossa influência se dissipará como fumaça. Convocaremos um conselho secreto para que, sem tumulto, possamos lidar com essa situação. As palavras de Anás foram recebidas com murmúrios de assentimento, refletindo a ousadia do maligno que desejava silenciar a verdade a qualquer custo. Ao longe, no entanto, as vozes da multidão continuavam a clamar, elevando-se como um incenso a Deus, unidas na esperança, na expectativa de algo novo que se aproximava. Joel, consciente do peso da multidão que o rodeava, levantou suas mãos ao céu e clamou: ó Senhor, tu que conheces cada coração, que a verdade resplandeça em meio à escuridão. Levanta teus servos e dá-lhes a coragem de testemunhar teu poder.
O vento começou a soprar forte novamente, carregando as palavras do profeta para longe, enquanto a tempestade de incertezas ameaçava surgir. Contudo, a luz da fé permaneceu no coração de muitos, especialmente aqueles que haviam experimentado o toque de cura. No meio da escuridão, a luz brilhará, sussurrou uma mulher idosa, a quem o Senhor havia libertado de anos de opressão. A promessa do Altíssimo marca o início da libertação de muitos. Joel é um enviado de Deus. A multidão, agora cheia de fervor, começou a responder: Maranata! Vem, Senhor! A unidade se formou em meio ao clamor, e a esperança parecia atar os corações aflitos em um só propósito. No entanto, os fariseus, astutos e cautelosos, conspiravam em seus corações. Decidiram que deviam levar o assunto a Pilatos, o governador romano, para que a influência de Joel fosse desmantelada pela força do poder imperial. Encontraremos uma maneira de despertar a ira de Roma contra ele, um dos escribas murmurou, abrindo uma porta para sua intenção sombria. Enquanto isso, um sinal surpreendente do Senhor ocorreu. O cego curado começou a testemunhar de sua transformação, proferindo as maravilhas de Deus sem temor algum. Eu era cego, mas agora vejo. O poder de Deus se manifestou através de Joel. As palavras do homem ecoaram entre a multidão, e muitos começaram a se aproximar, desejosos de ouvir o que o profeta tinha a dizer. Quem é este homem? O que ele trará para nós? Questionavam-se, sentindo uma expectativa palpável nos seus corações. Joel, percebendo a convergência de almas em busca da verdade, subiu em um pequeno púlpito improvisado. Meus irmãos e irmãs! O tempo da revelação se aproxima. O Senhor está prestes a mover-se de maneira que os corações duros poderão ver e ouvir. Mas, enquanto ele falava, nuvens escuras começaram a se formar no horizonte, como se toda a criação estivesse consciente do que estava por vir. As vozes dos fariseus se levantaram entre as sombras, prontas para tentar desacreditar o profeta e seus seguidores diante do governante. E assim diz o Senhor, que as portas da revelação agora se abrirão, proclamou Joel com ousadia, desafiando os poderes opressores. O que está oculto será revelado, e o que é de Deus não será detido. Ele enviará alguém que vocês não esperam, alguém que trará a verdadeira redenção. Preparai-vos, pois aquilo que está reservado para este tempo é maior do que vossos olhos podem ver. Os murmúrios da multidão cresceram em intensidade, e a voz de Joel se erguia como estrondos de trovão, fazendo ecoar uma esperança que não poderia ser contida. Em meio a essa expectativa, a pergunta persistia na mente e no coração de todos: o que mais o Senhor está prestes a revelar, e qual será o nosso papel nesse magnífico desdobrar de promessas? Com isso, as palavras de Joel se tornaram o prelúdio de um desfecho que mudaria não só a vida daqueles ali presentes, mas afetaria nações inteiras ao redor do mundo. E nas correntes do tempo, o plano soberano de Deus avançava, prometendo acabar com a escuridão e trazer à luz a salvação que estava escondida nos segredos do céu. As palavras de Joel pairavam no ar como uma nuvem de expectativa, quando, de repente, um grande estrondo ecoou no horizonte, fazendo com que alguns da multidão tremessem de temor. As nuvens escuras, que antes pareciam um mero presságio, agora se tornavam uma tempestade iminente, e o vento que soprava carregava consigo não apenas o aroma do temor, mas também um chamado à ação. Meus irmãos, ouçam, bradou Joel, suas palavras ressoando com a autoridade do céu. O Senhor tem uma mensagem para nós nestes dias sombrios. Preparem seus corações, pois a obra do Altíssimo está prestes a manifestar-se. Não é para nos atermos ao medo, mas para clamar aos céus em busca de sua verdade. Enquanto Joel falava, uma figura se apresentou à multidão, um jovem que carregava em seu olhar a sinceridade de um coração desejoso por um milagre. Ele tinha atravessado os campos e ruas da cidade, guiado pelo clamor de sua alma por redenção. Profeta, exclamou ele, angustiando-se. Eu também quero testemunhar as maravilhas de Deus. Meu irmão foi levado à prisão pelos líderes, e sua inocência se esvai sob os olhos dos opressores. As lágrimas de seu coração falavam mais alto que as palavras. A notícia da prisão não era um caso isolado. O medo se alastrava pelos fiéis, e muitos começaram a questionar: não somos nós os filhos da promessa?
Por que devemos sofrer sob o peso da opressão? Sentindo a essência da dor coletiva, Joel levantou a voz novamente: ninguém será esquecido. Assim como os profetas antigos enfrentaram a adversidade, nós também seremos vindicados. Assim diz o Senhor: não temais, pois eu estarei convosco, mesmo nas tempestades. Eu sou a nossa salvação. A multidão se encontrou dividida entre o temor e a fé, e uma onda de murmúrios se ergueu, misturando esperança e desconfiança. Entre as sombras que se agrupavam no fundo da praça, os fariseus observavam a cena com intenso cálice de frustração. Este homem está carregando o povo para a revolta, sussurrou um deles a seu companheiro. O governador não permitirá que isso continue. Foi nesse frágil equilíbrio que uma voz se ergueu abruptamente entre a multidão. Era a mulher idosa, a mesma que tinha visto a luz da cura. Se ele nos prometeu, por que ainda temos medo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Hoje, ele nos aclama a liberdade. As palavras ressoaram como um trovão, e um clamor de esperança começou a se propagar entre aqueles que sabiam que a verdade estava à porta. Liberdade! Gritaram eles em uníssono, e ecoou na atmosfera como um mantra de fé. Mas, do lado dos opressores, o grupo de líderes começava a se reunir em um sussurro conspiratório. Não podemos deixar que isso continue. A astúcia de Anás estava em operação, abastecendo suas intenções malignas com o veneno da desinformação, e um plano começou a tomar forma. Iremos espalhar mentiras sobre Joel, que ele é um insurgente contra Roma. Enquanto a reunião secreta dos fariseus ganhava forma, os sinais do Senhor se manifestavam ainda mais. A tempestade que se aproximava não era apenas um fenômeno natural, mas também um símbolo do juízo que estava por vir. Flares de luz e trovões se erguiam, como se os céus narrassem a luta entre a luz e a escuridão. E no meio disso, Joel se voltou em oração fervorosa. Ó Deus, dá-nos coragem em meio à oposição e lede nosso caminho com tua luz divina. Revela o que está oculto e que o teu plano soberano se cumpra, pois sabemos que a vitória é tua. Com o clamor acadêmico da multidão, a carne da terra tremeu sob os pés dos que buscavam a verdadeira liberdade em Deus. A multidão tornou-se um só corpo, e o clamor ecoava como uma profecia antiga. Mas que mensagem o Senhor ainda está guardando para este tempo? Murmurou Joel, a consciência de que algo maior estava por vir pesando em seu coração. Mal sabia ele que as palavras que lançaria nos próximos dias se tornariam não apenas eco de esperança, mas também um prenúncio de um plano que mudaria o destino da humanidade. O que mais? Deus revelaria ao seu povo? A sombra da dúvida deixava todos inquietos, e o mistério continuava a se desdobrar. As nuvens pesadas se acumulavam sobre a cidade, e o vento que as acompanhava parecia trazer consigo um lamento profundo e antigo. Joel, ainda em fervorosa oração, podia sentir a tensão no ar, cada fibra do seu ser pulsando com a urgência de um empurrão divino. Ele havia implorado ao Senhor por sabedoria, por revelações sobre o que estava por vir, e a resposta estava rapidamente se aproximando. Escutem! Joel exclamou, um fervor resoluto em sua voz. O que estamos a experimentar é a mão do Senhor se movendo entre nós. Ele está prestes a fazer novas maravilhas, coisas que olhos nunca viram e ouvidos nunca ouviram. A multidão ficou em silêncio, fixa em sua figura enquanto seus olhos brilhavam com uma luz que refletia mais do que simples humanidade. De repente, um som agudo cortou a atmosfera tensa, era um grito distante. Temor e curiosidade tomaram conta da multidão, e muitos se viraram em direção à origem da voz. Ao longe, viam um grupo de soldados romanos avançando com suas armaduras reluzentes, como sombras ameaçadoras contra o céu escuro. Joel podia sentir o impacto da ameaça, mas dentro dele, uma chama de coragem começou a arder. Não lembrem-se das palavras dos homens. Ele exclamou, a paixão em sua voz criando um eco entre os fiéis. Sim, os opressores virão, mas nosso Deus não nos abandonará. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41:10. A multidão, alimentando-se da certeza de suas palavras, começou a levantar suas vozes em oração. O clamor se intensificava, uma mistura de súplica e adoração que se elevava aos céus. E assim,
Enquanto os soldados se aproximavam, a atmosfera mudava, a tempestade e o clamor humano entrelaçando-se em um poderoso testemunho espiritual. No entanto, entre os murmúrios e exaltações, um fariseu se aventurou dentre os seus, o rosto dominado pela raiva. Esse homem está incitando a rebelião. Devemos parar essa loucura antes que seja tarde demais. Seu discurso inflamado encontrou eco no ódio e na frustração de seus colegas, e as ordens começaram a se formar em sussurros ardentes. Mas ali, no centro do tumulto, Joel sentia a presença do Senhor a proteger seu coração. Ele dirigiu-se aos que o cercavam. Lembrem-se da promessa. O Senhor disse que ele traria um novo derramar de seu espírito. Nossos filhos e filhas profetizarão, nossos jovens terão visões e os idosos terão sonhos. Joel 2:28. A obra de Deus não pode ser detida por homens. Como um mar agitado, a multidão respondeu ao seu apelo, uma onda de fervor religioso envolvida no testemunho da confiança em Deus. Os soldados hesitaram, percebendo a força daquela mensagem, e os líderes religiosos viram a chama da rebelião emocional se acender. Enquanto a tensão se escalava, um estrondo potente cortou o céu, e um relâmpago iluminou a praça, refletindo a luz de Deus sobre os rostos ansiosos da multidão. Os céus estavam cooperando com a declaração de Joel, e algo mais profundo estava prestes a se revelar. Mas, refletindo sobre o que ainda estava oculto, Joel percebeu que o plano do Senhor não se limitava à libertação da opressão imediata. Novas revelações surgiam em sua mente, envolvendo não apenas o presente, mas ecos de um futuro muito maior. Ó Senhor, que mais tu tens para nós? O que está restrito para os últimos tempos? Joel sussurrou em seu coração, sentindo que a tempestade não era apenas uma manifestação momentânea, mas um prenúncio de algo colossal que se aproximava. Ele se levantou mais uma vez, contemplando as nuvens escuras e o brilho divino surgindo através delas, e soube que a grande revelação estava próxima. A multidão aguardava ansiosamente, sem perceber que a história de sua fé estava prestes a se entrelaçar com a história da salvação para muitos. Esperem, pois as promessas do Senhor não falharão. Uma nova aliança, um novo horizonte a nos guiar. Assim, Joel se preparou para lançar mais palavras que não apenas encorajariam, mas revelariam o papel colossal que cada um deles tinha no plano soberano de Deus. Afinal, a libertação estava apenas no começo, e o nome do Senhor seria glorificado em toda a terra. Um murmúrio de expectativa se intensificou na praça, enquanto as nuvens escuras pareciam pressionar sobre a cidade como se aguardassem uma grande revelação. Joel, em meio à fervorosa adoração da multidão, percebeu que o tempo de espera estava chegando a um clímax. A presença do Senhor envolvia aquele grupo, e ele sentia, em seu âmago, que algo extraordinário estava prestes a ocorrer. Ó povo de Judá, bradou Joel, sua voz ecoando como um chamado divino. O que vos aguardava está prestes a se revelar. O dia do Senhor se aproxima, e com ele, a plena manifestação da sua glória. Ele não só trará juízo sobre aqueles que permanecem na incredulidade, mas também libertação àqueles que se voltam para ele. A multidão, que antes estava temerosa e cheia de incertezas, começava a vibrar com a intensidade da esperança. Havia algo de energizante nas palavras de Joel, uma certeza de que Yahvé os conduziria à renovação. Joel levantou os braços, clamando: Preparai os vossos corações. É o tempo de retorno ao Senhor. Ele promete que derramará seu espírito sobre toda a carne, e as profecias se cumprirão. Inspirado pela convicção que queimava dentro dele, Joel continuou: Não é apenas uma promessa para nós, mas para gerações que virão. Nossos filhos e nossas filhas profetizarão. Irmãos e irmãs, levantem-se e preparem-se para a grande obra que Deus realizará entre nós. Enquanto falava, Joel viu em sua mente a imagem de um grande rio de água viva, fluindo descontroladamente, levando vidas, curando corações e transformando a nação. A visão era clara, o próprio Deus estava prestes a fazer algo que quebraria as correntes que aprisionavam o seu povo e abriria os olhos dos que estavam nas trevas. Contudo, a tensão ainda permanecia. Entre os líderes religiosos, os fariseus cochichavam e tramavam, determinados a silenciar a voz de Joel. Anás,
com um olhar incandescente, dirigiu-se aos seus companheiros, deliberando em voz baixa sobre como poderiam desacreditar o profeta e esconder a verdade sob um manto de mentiras e enganos. Este homem clama por uma nova aliança, mas o que ele realmente deseja é rebelião, disse ele, tentando inflamar a convicção dos que o cercavam. Precisamos apresentar a Pilatos a acusação de que ele está incitando o povo, insistiu, buscando apoio naqueles que temiam a perda do status e da autoridade. Mas o tumulto na praça apenas se intensificava, e Joel, percebendo a conspiração que se formava, decidiu não se deixar intimidar. Os opressores podem vir, e o temor pode rondar nossas almas, exclamou ele, mas sabemos que nosso Deus é capaz de salvar e de libertar. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição? Romanos 8:35. No calor daquela declaração, as palavras de Joel pareciam reverberar nas paredes da cidade. Ele podia sentir a mudança acontecer, uma onda de fé e coragem crescendo no coração de seu povo, como um fogo que se alastrava. E assim, enquanto as nuvens e o tumulto se acumulavam na cidade, uma nova presença estava prestes a entrar na história, como um relâmpago cortando o céu. O próprio Deus estava se movendo em meio ao seu povo, e Joel soube que o tempo da revelação final estava próximo. Ó povo, ele declarou, com fervor renovado, esse é o momento em que se revelará o poder de Deus. Preparem-se para a expressão do seu amor. Algo incrível está vindo, e as promessas do Altíssimo não falham. O Senhor levantará um novo líder, um Salvador que trará redenção não apenas a Judá, mas a todas as nações. Uma onda de agitação surgiu, a multidão murmurava de expectativa, e cada coração parecia pulsar em uníssono. Entre os que aguardavam, havia corações dispostos a se render à verdade, mas também aqueles que estavam presos às tradições e à incredulidade. Mas quem estará preparado? Questionou Joel, seu olhar fixo na multidão. Quem estará disposto a deixar suas tradições, suas certezas, para alcançar a verdadeira luz? Quem permitirá que o Senhor renove suas almas e os prepare para o que vem? Naquele instante, algo sobrenatural pareceu penetrar a atmosfera. As nuvens pesadas acima começaram a dispersar, revelando um céu claro e radiante. E ali, na ponta da praça, algo mudou. Uma figura, envolta em luz, começou a se aproximar de longe, como um sinal anunciado. As vozes começaram a se silenciar, e uma expectativa palpável tomou conta de todos. Joel, reconhecendo que o Senhor estava prestes a realizar sua obra, clamou, observem, o que vocês não veem é maior do que podem imaginar. O Senhor está preparando o caminho. Não há mais tempo a perder. Mesmo as vozes dos fariseus começaram a ser apagadas pelo clamor da multidão em fervor, enquanto todos os que estavam ali se uniam em um só espírito, esperando a manifestação do agir de Deus. Assim, o que será necessário para que os corações endurecidos se abram à verdade, e como o plano de Deus se desdobrará, permanece uma questão que ecoará pelas gerações. Contudo, o Senhor, em sua soberania, guarda segredos que introduzem uma nova esperança, e a jornada da redenção começava a se revelar, cada vez mais perto do que a consciência da humanidade poderia suportar.